quando uma pessoa cai em adultério, quando uma pessoa ela cai em determinados ou vício ou pecado, isso já faz tempo que o inimigo está cercando ela, entendeu? Olha só, porque vem um aviso espiritual. Olha o que, que diz aqui no versículo 6. Então disse o Senhor, por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Quer dizer, o coração dele já estava contaminado, né? Ele já estava com uma amargura contra Abel, porque se ele chegou a um ponto de derramar sangue, porque ele estava totalmente transtornado, possuído mesmo, né? Hoje a gente sabe, né? Então o Senhor falou para ele assim, ó, se procederdes bem, será que você não vai ser aceito? Mas se você proceder mal, o pecado já está à porta e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então, primeira batalha, eu vou colocar, é pessoal, pode colocar aí, âmbitos em níveis de batalhas espirituais. A primeira é você. A tua tristeza não depende, não é por causa do teu filho, a tua tristeza não é por causa do teu marido, não é por causa da falta do dinheiro, é por causa da falta de Deus na nossa vida. Lógico que tem dias que nós vamos ter triste, a psicóloga aí pode falar, né? Mas nós não podemos deixar, tanto é que Filipenses fala, regozijai-vos, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo por quê? Porque nós temos que aprender a ter uma vida com Deus, pautada na palavra. E eu vou dizer uma coisa para você, a coisa mais gostosa que tem é ler a palavra. É buscar, é decorar, é você ter uma resposta para uma pessoa quando a pessoa vem pedir uma ajuda. Junto com a família tá o quê? O trabalho, a empresa, o negócio, a vida financeira, né? Então, o inimigo ele quer nos desestruturar. Por isso que nós precisamos conhecer onde é que é a minha fraqueza, qual é as minhas dores, quais são as minhas dificuldades. Eu acho tão lindo que em 2 Samuel, capítulo 10, quando Davi, ele, olha só, vou contar uma história para vocês, para vocês discernir o que é o mundo espiritual. Porque na época de Davi, ele vivia uma batalha física. Hoje nós vivemos uma batalha invisível. Porque hoje o poder de Deus, ele é acessível dentro de nós. A partir do momento que nós aceitamos a Jesus, nós ganhamos esse poder, essa autoridade. O Senhor nos fala: eis que vos dou autoridade para pisardes em serpentes, escorpiões e toda obra do mal, e nada vos fará dano. Amém? E Davi, eu não vou fugir do foco, olha só. Davi, nessa passagem, Lloyd, pode pegar ali, 2 Samuel, capítulo 10, que eu estou estudando a história de Davi. Davi, ele morre um rei, o rei de Amon, que era vizinho ali de Hebron, ali de Israel, e o seu filho, esse seu filho, ele assume o trono, e Davi vai lá, manda os seus servos fazer, dar o meu pêsmo, consolar eles. E Hum. quando chegou lá, os irmãos do rei, que assumiu o lugar do pai, falou: esses homens, esses servos de Davi, não vieram aqui para poder te consolar da morte do teu pai. Vieram aqui mapear para ver como é que é o território para tomar a cidade. Vocês podem ler ali. E o que, É. que aconteceu? Eu estou falando da minha mente, né? Porque eu estudei isso aí. E o que, que aconteceu? O rei, que estava enlutado, cortou a barba dos homens, arrancou a roupa deles e mandaram eles embora nu. E isso gerou já uma guerra muito grande. Imagina, Davi aceitar uma situação dessa. Então, Amon se levantou, os amonitas se levantaram contra Israel e ainda pediram ajuda para a Síria ajudar eles. Então, já tinha os amonitas, os sírios, e depois veio mais um outro rei vizinho lutar contra Davi. Então, nessa história aqui, era 3 povos contra um. Mas o sentido que eu quero falar está aqui no versículo 10 e 11, que fala da unidade. Por isso que nós precisamos ter pessoas que têm a mesma linguagem espiritual que nós. Nós precisamos ter pessoas que nos ajudam, que ora conosco, que nos abençoa, que paga o preço. Olha só o versículo 10. Daí a guerra já estava instalada, o resto do povo entregou Abissai, seu irmão. Quem estava na linha de frente? Joabe, que era o general de Davi. Então, Joabe entregou o povo de Amon para
Abissai. E Joabe diz: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu me virás em socorro. Gente, olha que palavra maravilhosa. E se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, eu irei ao teu socorro. Quantas vezes nós fazemos isso entre nós, pastores, irmãos? Às vezes nós estamos passando por um perrengue e a gente não consegue vencer sozinho. Aqui, É, a batalha estava travada e eles estavam dizendo: olha, se você tiver em dificuldade, me chama que eu vou aí, vou te ajudar. Né? Eu acho que o que está acontecendo aqui nesse canal é isso. Nós estamos nos conhecendo, nós estamos nos posicionando para coisas grandes, porque a Bíblia diz que o ferro vai se afiando com outro ferro e até virar um espelho, né? Vai se afiando, né? O aleluia. amigo afia outro amigo. E olha só, e Joabe lançou uma palavra poderosa no meio dessa guerra. Ele diz assim, ó: "Sê forte, pois pelejaremos varonilmente". Essa palavra é varonilmente, pelejaremos com um espírito jovem, com um espírito forte, pelo nosso povo, pela nossa cidade, pela cidade de nosso Deus. E faça o Senhor bem o que lhes aparecer. Olha, ele declarou, ele trouxe um ânimo para o seu irmão nessa batalha espiritual. Nós vamos estudar muito, né? Algumas histórias bíblicas que a gente vai estudar, eu vou até deixar para vocês depois estudar, é, anotar para vocês estar estudando para a gente poder ter mais assim, se todo mundo estudar, não vai ficar só eu falando, né? E no final, Davi se levantou com o exército dele, e sabe quantos homens Davi venceu? Davi foi de encontro aos sírios. Davi derrotou 700 carros. Vocês conseguem imaginar numa batalha 700 carros com cavalo, com roda? Vocês têm ideia disso? Hum, E 40 mil homens de cavalo. Nossa, 40 mil, gente, é mais do que um estádio, dois estádios. 40 mil homens, tem noção? Era como formiga, gente. é. E olha o 19: vendo, pois, todos os reis que Hadadezer, que foram vencidos, fizeram paz com Israel e os serviram. E temeram os Círios de ainda socorrer os filhos de Amon. Quer dizer que os Círios nunca mais foi querer ajudar outro povo, o povo de Amon. Tá vendo? E eles ficaram como para Davi? Ficaram escravos de Davi, por causa que Davi foi vitorioso nessa batalha. Então, o que, que eu aprendo nessa lição? Que nós, quando nós estamos fracos, nós temos que falar: olha, eu estou passando por luta, estou falando entre nós. Maria não foi procurar Isabel? Se ela fosse procurar o sacerdote, o que, que ia acontecer com ela, pastora Lloyd? Ai, ai, ai. Ia complicar tudo, porque o sacerdote não ia ter discernimento ali. Não era a hora do sacerdote, né? Justo. É, Ela ia ser morta, né, é. pastor? Dizer para vocês que o diabo ele é real, né? A Bíblia fala que houve uma batalha no céu, né? E ele foi, terça parte foi Expulso. precipitado, expulso, né? E o diabo ele é organizado, né? E o Sim. pior ainda, pastora Lloyd, que ele é invisível, né? É, Você não vê, você só vê as ações dele. ai, ai, ai. Né? É Então, verdade. por isso que nós precisamos de nos revestir da armadura de Deus. Né? A Bíblia fala aqui, ó, que não temos que lutar contra carne nem sangue, né? E a Bíblia fala que o bem e o, o mal sempre vai perder quando o bem está fortalecido em Deus, né? Sempre, lembre-se de uma coisa, que Deus é o criador e o diabo é a criatura. Quais são as características de Satanás? O diabo, ele é um assassino, ele é um mentiroso, ele é ladrão, né? Ele foi homicida. O próprio Jesus fala, né, em João 8:44, que ele foi homicida desde o princípio e nele não há verdade, né? E o que ele fala, o que ele faz é proferir mentiras, né? Porque ele é mentiroso, ele é o pai da mentira, e ele vem para matar, roubar e destruir. Ele é astuto, conspirador, ele conspira contra nós, né? Isso aí eu acho que tá bem tranquilo, não é verdade, Tá, meninas? ótimo. Uhum. Tiago, agora, pode ler, pastora Lloyd. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé obra a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita,
para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Olha que forte. Essa palavra, o que que fala? Que nós estamos sujeitos a cair, ao erro, É. a fracassar. Por isso que nós precisamos. O que que Paulo fala? Não desprezeis o quê? Os ardis de Satanás. Quer dizer É. que o inimigo ele é sujo, ele vai lutar constantemente contra a nossa vida. Não é verdade? Uhum. Então, essa palavra fala assim, ó, que não é para nós se entristecer. Pelo contrário, se nós cair, nós vamos nos levantar. Eu profetizo que 7 vezes o justo cai e se levanta e ele vai caminhar de cabeça erguida e vai ser feliz e abençoado. Amém. Não existe derrota para o servo de Deus, Não. aquele que anda com Jesus. Eu não Aleluia. conheço. Uhum. Não é verdade? Sim. Amém. Thalita, pode ler. Josué, capítulo 1, verso 18. Todo homem que se rebelar contra a tua ordem e não obedecer as tuas palavras em tudo quanto lhe ordenares, será morto. Tão somente ser forte e corajoso. Forte, hein? O que o senhor está falando? Que nós não podemos virar as costas para ele. A Bíblia fala lá em Jeremias 7, né, que quando a gente vira as costas para Deus, a gente anda para trás. Já pensou quem anda de ré? Caranguejo, né? Quem anda para Sim. trás, né, vai cair. Ele está sem direção. Tem olhos aqui atrás? Não tem, né? Então nós temos que meditar na palavra dia e noite, com oração, com jejum, né? Buscar pedir para que o Senhor derrame os dons espirituais sobre nós, está lá em 1 Coríntios 12, 31. Fechar as brechas, analisar aquilo que eu falei. Qual é a minha fraqueza? Aqui está falando até vulnerabilidade, onde o inimigo me pegaria. Qual é a minha fraqueza? Né? Mentir não pode, porque se mentir, então Deus não está sendo teu pai. Engano, né? Deus se entristece com essas coisas. E daí a gente não vai ter força para poder fazer libertação, não vai ter força para poder ajudar. E quais as condições espirituais que nós temos que ter? Ser irrepreensível, eu sei que é difícil. Por isso que nós precisamos né? Tá com fechado as brechas dentro do nosso casamento. A Bíblia diz: como andarão dois juntos se não tem acordo? Né? Tá debaixo da aliança, com acordo da bênção do Senhor. Amém, minhas amadas? Amém. Amém. Ser temperante. O que você entende, pastora Lloyd, como temperante? Quer dizer que não é nem um extremo nem outro, né? É equilibrado, né? Não é. Sóbrio, moderado, né? Sim. Hospitaleiro, pronto para ensinar. A Bíblia fala que nós não devemos nos embriagar, mas encher do Espírito Santo, né? Eu, Aleluia. eu não sou contra a bebida, entendeu? Mas eu também não, tipo assim, hoje em dia isso é uma questão que tá até virou como é que é? Virou até um vexame, às vezes, no meio do povo de Deus, né? Então, é uma coisa que cada um vai dar conta diante de si. Eu não fico condenando nem apontando o dedo, sabe? Nem julgando, porque a Bíblia diz: o que entra, o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. Às vezes a gente quer ser tão santo e ficar julgando, mas tudo que foge da moderação É. é pecado, Verdade. entendeu? Porque você não precisa beber a ponto de brigar, né? De perder o senso. A Bíblia fala que, eu gosto muito de Provérbios 30, que fala: por que que um homem bebe? Você sabia? Por que que um homem bebe? Você sabe, pastora Lange, por que que um homem bebe? Por que que tem Eles ego? bebem para ficar feliz. Eles falam isso, né? Que Não, tomam para ficar feliz. mas a Bíblia fala outra coisa. Mas a Bíblia fala que os angustiados procuram na bebida, né? Isso mesmo. A Os bebida é para os pobres, de coração angustiado. justamente, a bebida é para os pobres de espírito. Quer Hum. dizer, e eles bebem para esquecer a sua pobreza. É. Né? Então, a bebida, ela tem as suas consequências, né? Sim. Então, eu não estou proibindo ninguém de beber. Eu estou só trazendo o que a Bíblia fala aqui, né? Que É. nós temos que ser moderado, né? Não violento, que governe bem a sua casa, não avarento, Sim. neófito. O que é uma pessoa neófita? Que ela não conhece o caminho. Uma pessoa que chegou agora, que ainda não teve, né, uma experiência com o mundo espiritual.
Sim. Lá em Hebreus capítulo 6 fala isso, né? Que aquelas pessoas que experimentaram do mundo espiritual, do mundo vindouro, quer dizer, que foram profetas, que caem em pecado, elas dificilmente se levantarão, né? Vocês viram esse versículo, como é forte essa palavra? Hebreus Qual que 6. é, pastora? Hebreus 6, gente, vamos ler lá. Veio na minha mente, eu vou falar. Hebreus 6. Vou até abrir aí. Quem achou, pode ler. Quem achou Qual primeiro? versículo? Calma aí. Qual o assunto mesmo que... O perigos espirituais. É o 4, pode ler. Porque é Hebreus. impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom de Deus e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e Olha, recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. isso é muito sério, gente. Gente, como isso é sério? Fala que quantas pessoas que às vezes tá dentro da igreja mascarado. Olha a palavra aqui, vivendo debaixo de um pecado. Lá em Hebreus também 10, Hebreus 10, 20, que fala, né? Que se nós pecar voluntariamente, já não resta mais sacrifício para nós. Então, qual é a palavra hoje? É a questão do pecado do nosso coração. Deus quer que nós nos limpamos, para nós poder ter livre acesso, para nós não precisar ter medo, para nós não ser intimidado, para nós não ser visitado durante as madrugadas por perturbação, pelos verdugos, porque a Bíblia fala disso. E eu sei de pessoas que não conseguem perdoar e elas são entregues realmente à perturbação. Eu conheço uma pessoa que até cair da cama, essa pessoa cai, de tão perturbada que essa pessoa vive. Só que essa pessoa ela não tem o entendimento, ela não quer sair daquela prisão, né? Eu tenho um livro da pastora Neuza Etiópia que libertando-se das prisões espirituais. Ela conta cada relato aqui que essa mulher viveu, cada relato de pessoas presas, né, em dores, presas em pecado, presas em situações. E aqui o Senhor está falando para líderes, para aquelas pessoas que estão na linha de frente, que provaram, foram participantes do Espírito Santo, provaram do poder vindouro. Gente, há um poder vindouro. Nós vamos vir reinar com Cristo aqui. Algo sobrenatural que será entregue para a igreja, para nós, para o corpo. A Bíblia diz que tanto os reis, que são os empresários, quanto os pastores, eles vão dar presente para Jesus. Isso mexe com o meu coração. Então, quando eu penso nisso, a gente tem que ter um código na nossa mente, sabia? Que faz você fugir do pecado, que faz você ter um temor do Senhor, que faz você não querer escolher o mal. Porque a Bíblia deixa bem claro: escolha hoje a bênção para que te vivas, né? Para que tudo te vais bem. Deus falou para Caim: Caim, o pecado jaz à porta do teu coração, você está aí angustiado, basta tu dominar isso aí. Então, o que o Senhor está querendo falar para nós? Aquilo que rouba nós da presença dEle, que faz nós procrastinar. Para mim é mais fácil, as pessoas falam, para ti é mais fácil, pastor, porque você tem o tempo mais desocupado o tempo todo para Deus. Gente, daí que é mais difícil. Uma vez eu fui numa reunião de pastores com o pastor... esqueci o nome. Ele é um pastor famoso aqui no Brasil, Hernandes Dias Lopes. Quantos conhecem? Hernandes. Uhum. Uhum. Ele veio pregar para os pastores aqui em Florianópolis e eu fui. E ele contou que ele estava numa janela, que ele estava na casa dele numa janela estudando a palavra de Deus. E daí passou um cristão e disse: Ô pastor, está descansando? Porque ele estava sentado, né? Entendeu? Ele estava lendo a Bíblia, estudando, orando. E depois que ele estudou, ele foi lá para o quintal e pegou a enxada e começou a capinar. E daí passou, o mesmo irmão falou para ele assim: Ô pastor, tá trabalhando? Entendeu? Como eles veem a gente? Que quando ele pegou a enxada, ele estava trabalhando. Na realidade, ele olhou e falou: Não, agora eu estou descansando. Entendeu? Uhum. Porque ler a Bíblia e Pô, orar é trabalhar. o quê? É sério? Né, pastora Lloyd? Vocês que estão aí Uhum. ó, na linha de frente. E quando eles,
Quando alguém de madrugada te chama para você expulsar o mal. Hum, Hã? Que você tem que sair da tua cama quentinha e ir lá e te ligam. Isso aconteceu muito comigo e com meu esposo aqui nessa cidade. Então as uhum. pessoas elas não têm esse entendimento, né. Por isso que nós precisamos saber quem nós somos. E essa aula hoje está sendo mais para nós voltar para dentro de nós. Lembre-se que você vai experimentar do poder vindouro, de algo sobrenatural. Por isso que nós temos que declarar, né, que eu gosto muito dessa palavra de Filipenses 4:17 que fala assim, que a vossa conta aumenta lá no céu. Quero deixar essa palavra de presente para nós hoje. Onde? Filipenses 4:17, pastora. Que aumente o vosso crédito no céu, mas viver com Deus e saber que você, tudo que você está fazendo, você está depositando as tuas atitudes, né, a tua vida é um sacrifício vivo, aprazível na presença dele, né, que ele olha para nós e tem prazer, fala, não, aquela é minha filha, como ele falou de Jó, né, vistes meu servo Jó, né, que Sim. anda em integridade, em retidão, né, Hum. então, lógico que isso tudo exige, né, um sacrifício, né, e uma entrega total a Jesus, né. Então, que nós possamos entender que a nossa vida, através da nossa vida, muitas pessoas vão ser salvas ou muitas pessoas vão se perder, né. E outra coisa, dentro de casa, os nossos filhos nos conhecem, eles sabem quem é a mãe que eles têm. Sim, Eles sabem que quando eles estão precisando, aonde eles vão bater na porta. é. Quando eles olham para o nosso testemunho de amor, de oração, é sobrenatural isso. Amém? Amém. Amém. Então, virando a página ali, pastora Lloyd, né? Hum, Então, falei das virtudes, da experiência que nós temos que ter, né? Que nós não podemos deixar os neófitos, significa que são pessoas que elas podem cair em soberbas, porque elas são novas, né? Nós precisamos ser quebrantados, pedir para Deus em oração, Senhor, quebranta meu coração. Eu quero ser uma pessoa quebrantada, eu quero sentir, ter empatia pelo próximo, né? O amor que você tem pelas vidas, né? Reconhecer a obra do Espírito Santo, estar consciente também do ministério dos anjos. Vocês sabiam que os anjos trabalham por nós? Quantos crê, diga sim. amém. Amém. A Bíblia fala, né, que em volta de nós em volta de nós, né, existe o mal, mas existe também os anjos de Deus, né? Efésios 2 que fala, né, que Deus já preparou todas as obras para nós podermos andar nela. É como se nós estivéssemos falando para Deus: Deus, faz a tua agenda para mim hoje. Eu não quero viver a minha agenda, eu quero viver os teus propósitos, né? Tudo que o Senhor já determinou nesse dia, na eternidade, eu quero viver. Nós não falamos isso, não é verdade, pastora Lloyd? Sim, Mas está aqui em Efésios 2, do 1 ao 10. do 1 ao 10. É. Ah, E Efésios Efésios 2. Efésios capítulo 2 versículo do 1 ao 10 que Deus Hum, já preparou todas as coisas. Pode ler, Thalita. Eu sei que a Thalita já está. 2, do verso 1 ao 10, né? Isso, pode ler. Ele vos deu vida, estando vós morto em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os Uhum. quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa Aleluia. do grande amor com que nos amou, e Aleluias. estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E justamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Aleluia. Jesus, para Glória nos a Deus. mostrar, nos séculos vindouros, a Glória. suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois
somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Nós estamos salvos, pois o Senhor, versículo 10, né? Somos feituras dele, criados em Cristo para toda boa obra, para que o Senhor já, que Deus já preparou para que andássemos nela. Esse versículo eu quero que vocês risquem, que o Senhor já preparou todo o trabalho para você viver. Todo dia ele já tem preparado para você viver nele e para ele no propósito dele. Glória a Amém? Deus. O que você entendeu, pastora Lloyd? Que tudo já foi feito, né? Basta tomarmos posse. Eu aceito o que foi feito na cruz, o sacrifício de Jesus, a Aleluia. morte de Jesus, a redenção, a remissão dos pecados. Ai, que coisa maravilhosa nesse livro de Efésios também. É demais. No verso 5 fala, estando nós em nossos delitos, ele nos deu vida juntamente com Cristo. Aí pela graça sois salvos, né? Aí no verso 6 e no verso 7 vai falar de um estado que vai ser realizado na era vindoura, pelo reino, quando a gente for ressuscitado, né? Ó, no verso 6 vai falar, e tá falando no futuro porque já aconteceu. Nós já estamos assentados nos lugares celestiais com Cristo, ó, e juntamente com ele nos ressuscitou. Então tá falando já no futuro, quando a gente for ressuscitado, ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós vemos que também lá em Apocalipse 3:21 fala que o que vencer, o Cristo dará que se assente com ele no trono dele. E no verso Sim. 7, para mostrar nos séculos vindouros, que fala sobre o reino, né? A era do reino, a suprema riqueza da sua graça. Então, se hoje a gente já experimentamos a graça dele, a sua bondade, que fala aqui no verso 7, para conosco, em Cristo Jesus, imagina na era vindoura. É por isso que nenhum olho, nenhum dos olhos viram, ou ouvidos ouviram, aquilo que o Senhor preparou para nós. Nenhuma tribulação pode ser comparado com o preço de glória que vai ser revelado a nós na era vindoura. Nós vamos encerrar. Vamos. Vamos encerrar. Eu quero que a pastora ora sobre a identidade de Cristo. Tá vendo ali? Que o Senhor Onde? derrama sobre nós dons, ministérios, na primeira página mesmo ali. Hum, Achou ali? o Identidade de tipo de Cristo? pessoa? A identidade de Cristo? Não. É Na ainda. primeira. Não, é vida dos ministros. Ainda está no começo. Deixa eu ver, É, na gente. primeira página, pastora. Eu não saí A dela. sua identidade em Cristo. Isso, eu quero que você ora esses pontos, eu quero que você coloque agora todas nós, tá? Os dons, o ministério que o Senhor venha derramar, que o Senhor venha tirar o medo, a insegurança, que o Senhor venha arrancar se tiver alguma mania, fraqueza, tendência, as fortalezas, né? Os muros Sim. das raízes da rejeição, né? Que nós Uhum. possamos, daí você continua, ter uma vida entrega, e eu vou encerrar, tá bom? Ok, tá bom. Oricala, xalama. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos essa reunião, Senhor, e entramos na tua presença para sermos igual a ti, Senhor. Dá-nos a tua mente, Jesus. Nós precisamos viver a tua mente para entendermos os mistérios que nós enfrentamos aqui nesse tempo, Pai. Tira de nós todas as manias, tira de nós todo orgulho, tira de Tira nós toda a mesmo, fraqueza, toda a tendência para o mal, para a tendência das Verdade, Senhor trevas. Jesus. Qualquer Senhor, fortaleza totalmente. maligna formada em nosso caráter, Senhor, nós repreendemos na em nome autoridade do de nome de Aleluia, Jesus. Jesus. Sim, Todas Senhor as Jesus. manias repreendemos em nome de Jesus. E Em sempre nome de eu Jesus. me desperto com muitas manias, Senhor. Que o Senhor possa, nesta tarde, abrir nossos olhos, É abrir os olhos verdade, do Senhor nosso Jesus. entendimento, Aleluia, Senhor, nome e de Jesus. deitar Jesus. fora todas as Aleluia, manias ruins, Senhor. Sim, Todo Pai, é verdade. é verdade, violência, que Senhor. possamos agir com violência em alguns casos, Senhor. Dá-nos, Senhor, sabedoria, quebrantamento, Senhor, Sim, Pai. equilíbrio, Senhor domínio Jesus. próprio, Senhor. Namolacaianda, Fogo, Lemachuia, Jesus. avarência, tira de nós toda Aleluia. avareza, Senhor. Sim, Tira de Senhor Sim, nós Jesus. Pai, é toda verdade. avareza, Pai. Que nós possamos Jesus. estar abertos Sim, Pai. Aleluia, Jesus. Toca. para servir as pessoas, para amar as pessoas, para ajudar as pessoas, Senhor, É para verdade, Pai. Senhor, coerentes na tua obra, ajudarmos, protegermos a nossa Sim, igreja, Pai. defendemos a nossa igreja, Senhor.
Senhor. Ensina-nos, Pai, Sim, Pai, em nome de Jesus. pesquisadores, Senhor, que nós possamos, que não sejamos neófitos, mas que possamos buscar aprender a tua palavra todos os dias, em todos os momentos da nossa vida, sermos, Senhor, como árvores plantadas junto a ribeiros de água, Senhor, para darmos frutos na estação própria, Senhor, que nós possamos meditar na tua palavra de dia e de noite, para Verdade, sermos Pai. verdadeiros adoradores, libertadores, Senhor, pessoas que levem a palavra de vida, palavra de esperança, palavra de salvação. Dá-nos essa palavra, Senhor, como está no Salmo 19. Nos ajuda, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, Senhor, para sermos valentes e corajosos, Senhor. Envia o teu exército de anjos ao nosso Envia redor, mesmo, Pai. pelos nossos Envia, familiares, Senhor, para envia. agirmos e fazermos tudo que o Senhor deseja, que a tua vontade seja realizada e nós possamos chegar ao destino que o Senhor tem para nós. Oh, glórias! Em nome de Jesus, Pai. Em nome. Aleluia, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa reunião maravilhosa. Obrigado por cada palavra que saiu da nossa boca, que Amém. o Senhor esteja assinando embaixo, que essa palavra ela entra na nossa mente, caia no nosso coração e ela gera frutos para a vida eterna, Senhor, para a Aleluia. eternidade, Senhor. Pai, Sim. que o Senhor esteja protegendo cada família aqui representada, Senhor. Cobre com teu sangue cada família, Pai. cada uma de nós, Senhor. Nós pedimos, Senhor Jesus, que os nossos filhos são bênçãos. Nós declaramos, Senhor, que a nossa casa é bênção, que nós servimos a Ti, Senhor, que Satanás não tem poder sobre as nossas vidas, não tem poder sobre a nossa casa, nem sobre as pessoas que amamos, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós reconhecemos a nossa posição em Cristo Jesus, É Pai. verdade. Que o Senhor já nos deu autoridade, Senhor, Amém. para pisar em serpentes e escorpiões, Senhor. Em nome Obrigado, de Senhor, que nós sejamos corajosas, fortalecidas, Sim, Senhor, em testemunhos, Senhor, em testemunhos, É. Senhor, que possamos Sim. ser testemunhos vivos, Senhor Jesus, Sim, Jesus. que nós possamos, Senhor, ter atitudes corretas, Pai, que nós viemos tomar decisões certeiras, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor esteja abençoando, Senhor, o ministério, Senhor, da pastora Lloyd, a igreja, Amém. o ministério, Senhor, também da sua filha, Érica. da Érica, Senhor, que o Senhor esteja sustentando ela, dando Em graça, nome de abrindo Jesus. as comportas dos céus Em e nome derramando de Jesus. bênçãos sem medidas. Eu estou vendo Nós que as cremos, portas Senhor. vão se abrir, Érica. Eu não sei. Você fez um pedido para Deus e Deus está entregando uma vitória nas tuas mãos. Creia nisso. Eu vi como se as comportas se abrindo sobre a tua vida, uma unção de prosperidade chegando na tua vida, em nome de Jesus. Sim. Em nome de Jesus, nós abençoamos a vida da Giovana, a casa dela, o lar dela, a Amém. vida, Senhor, da Thalita. Cuida, Nós Senhor. abençoamos também a sua casa, a sua profissão. Nós declaramos as portas abertas para a Thalita, Senhor. Em nome de Jesus. E todas essas pessoas que estão aqui, Senhor, nessa reunião, nós abençoamos a Jéssica, Senhor. Senhor, que o Senhor esteja fortalecendo, Senhor Jesus, nos Amém. fortalecendo em Ti, Amém. Pai. E que o fruto, Senhor, do nosso trabalho possa estar, Senhor, gerando crédito no céu, Senhor. Como Paulo fala, não que eu procuro alguma dádiva, Senhor, mas o que eu procuro é que o fruto, que as minhas ações geram crédito, que a nossa Em nome conta de bancária se aumente aí. Oh, glória. Em nome de Jesus, que nós possamos sair dessa reunião entendendo que a nossa vida, ela tem que ser pautada na palavra de Deus, que ela tem que brilhar, Senhor. E eu profetizo Salmos 34, Senhor, versículo ali do 4, quando olhamos para Ti, somos iluminados e o nosso rosto jamais sofrerá vexame. Amém?